Eu sempre achei que se existe um tipo de homem incapaz de enganar alguém, esse homem seria meu marido, porque ele não era só um homem bom. Ele era pastor, líder espiritual, a pessoa que aconselhava casais, que dizia que o casamento era aliança, que repetia que mentira é obra das trevas. Ele falava isso no púlpito, com a Bíblia na mão e lágrimas nos olhos. E eu acreditava. Como acreditar não seria? Ele me ensinou a orar. Ele colocava a mão na minha cabeça quando eu dormia. Ele dizia que Deus tinha nos unido por propósito. A última coisa que eu esperava encontrar era o inferno escondido dentro da vida de um homem que, para todo mundo, representava o céu. Mas tudo começou a desmoronar no dia em que ele disse que precisava viajar para visitar uma igreja irmã. Era um sábado. Ele saiu com a Bíblia debaixo do braço e um sorriso que eu já não via fazia semanas. À noite, ele não atendeu minhas ligações. No domingo, não respondeu minhas mensagens. Na segunda, disse que o celular caiu na água. Eu engoli a explicação. Engoli como sempre fazia, até receber uma ligação estranha de um número desconhecido. Às 23, uma mulher dizendo meu nome com a voz baixa, tremida, quase como um pedido de desculpas. Você é a esposa do pastor Elias, não é? Sou sim. Quem está falando? Silêncio. Depois, você precisa vir até aqui. Eu acho que você não sabe quem é o homem com quem está casada. E eu fui. Sem saber que, naquele lugar, naquela noite, minha vida inteira ia se dividir em antes e depois. Meu nome é Lorena, tenho 34 anos. E por muito tempo eu acreditei que estava casada com um homem de fé. O pastor Elias era admirado por toda a comunidade. Calmo, sábio, gentil. Era o tipo de pessoa que todos procuravam quando a vida ficava difícil. E eu tinha orgulho disso. Orgulho de ser a esposa dele. De estar ao lado de alguém que parecia tão íntegro, tão forte, tão correto. Mas quando você vive com alguém que todos chamam de homem de Deus, a última coisa que você faz é desconfiar. Afinal, quem teria coragem de questionar o caráter de alguém que prega sobre honestidade todos os domingos? Eu tinha certeza de que conhecia meu marido, mas não conhecia. Eu só conhecia o personagem dele. O que descobri naquela noite, naquela casa apertada, naquele corredor escuro, mudou completamente a forma como eu enxergava o amor, a fé e até a mim mesma. Antes de eu te contar o resto dessa história, faz uma coisa por mim. Segue o canal para ouvir mais relatos como esse. Comenta de qual cidade você está ouvindo agora. Quero saber até onde chegam histórias que ninguém imagina que possam acontecer, principalmente quando envolvem homens que usam Deus como escudo. Quando eu olho para trás, é difícil entender como eu não percebi nada. Como eu pude dividir cama, mesa, oração e futuro com um homem que carregava duas vidas escondidas dentro do mesmo peito, uma das quais não tinha nada de santa. Mas talvez essa seja a verdade que mais dói admitir. O mal disfarçado de bondade é sempre o que mais engana. Eu conheci o Elias numa vigília. Eu tinha 28 anos na época. Estava passando pela pior fase da minha vida e fui arrastada para a igreja por uma amiga que dizia que lá eu ia encontrar paz. Eu não acreditava muito, mas fui. E lá estava ele, o pastor jovem, a voz suave, o sorriso de quem parece te enxergar além da superfície. Ele falava olhando nos olhos das pessoas, chamando cada uma pelo nome. E eu me senti vista depois de meses me sentindo invisível. Depois do culto, ele veio até mim. Você chorou a noite toda, ele disse sem perguntar nada antes. Quer conversar? Eu desabei. Conversei por quase 1 hora, sobre tudo. Minhas dores, minha ansiedade, meu medo do futuro. Ele ouviu com calma, aquele tipo de calma que faz você acreditar que o mundo tem solução. Dias depois, ele começou a me mandar mensagens. Lembrei de você hoje. Estou orando pela sua vida, Lorena. Se precisar de mim, estou aqui. Era reconfortante. Era seguro. Era exatamente o que uma mulher fragilizada gostaria de ouvir. E eu ouvi. Eu acreditei. No início, nosso relacionamento parecia improvável. Ele era pastor e eu era só alguém tentando sobreviver emocionalmente. Mas ele sempre dizia, Deus não erra nos encontros. E eu deixei essa frase entrar fundo demais em mim. Quando assumimos o namoro, a igreja inteira comemorou como se fosse capítulo de novela bíblica. Ele era querido, respeitado, admirado. E agora ele tinha encontrado a esposa enviada por Deus. Eu fui tratada como promessa cumprida, e isso massageava o ego de uma forma perigosa, que eu só entendi depois. Casar com ele foi natural, quase automático. Ele dizia que o ministério precisava de uma família estruturada. Eu dizia que queria estabilidade. Casamos em um culto lotado, com gente chorando, levantando as mãos, agradecendo por essa união abençoada. Eu estava tão emocionada que se naquele dia alguém tivesse me avisado que meu futuro marido tinha uma vida secreta, eu teria chamado de ataque espiritual. Porque é assim, quando o amor vem embalado em linguagem de fé, a mentira entra pela porta da frente vestida de verdade. Nos primeiros meses ele era perfeito. Fazia café pra mim antes das reuniões da igreja. Orava comigo toda noite. Tocava violão enquanto eu cozinhava. Me abraçava como se eu fosse frágil. E naquele momento, eu era mesmo. Eu estava apaixonada por ele.
mas também estava apaixonada pela sensação de ser cuidada. Só que aos poucos, pequenas coisas começaram a me incomodar. Nada que gritasse alerta, mas pequenas sombras que, se eu tivesse prestado atenção, revelariam o escuro atrás. A primeira sombra foi o celular. Ele vivia no silencioso, virado para baixo, com senha até no despertador. Quando tocava, ele saía da sala. Ovelha em crise, dizia rindo, sempre com delicadeza. Você sabe como é. E eu sabia como era. Ser esposa de pastor significava dividir o marido com o mundo. Ou era isso que eu repetia para mim mesma. A segunda sombra surgiu na forma de ausências. Ele começou a fazer mais visitas do que antes. Visitas que, coincidentemente, nunca podiam ser acompanhadas. Eu sugeri ir junto um dia, para ajudar com uma irmã que estava doente. Ele ficou estranhamente irritado. Não vai, Lorena. Esse tipo de aconselhamento é delicado. Você não entende. Eu entendi que ali tinha algo errado. Mas como confrontar alguém que fala com Deus todos os dias? A terceira sombra veio quando encontrei um recibo no bolso da calça dele. Era de um restaurante caro. Bem caro. Um lugar romântico, com música ao vivo. Eu brinquei. Olha só, nem me chamou para esse jantar especial. Ele congelou por meio segundo. E depois respondeu rápido demais. Foi com o pastor Rogério. Ele quis conversar sobre problemas da igreja. Eu engoli, mas engolir doeu. Engolir deixou aquele arranhãozinho interno que só cresce. A quarta sombra veio na forma de um perfume doce, feminino, que ficou impregnado na gola de uma camisa dele. Eu perguntei por que eu não sou burra. Ele respondeu: deve ter sido alguma irmã que me abraçou no culto. Você sabe como as pessoas são carinhosas. Eu sabia. Mas também sabia que aquele perfume não era abraço de igreja. Era cheiro de encontro. E ainda assim, eu acreditei de novo. Porque amar alguém que representa fé é muito parecido com acreditar num milagre. Você quer mais do que questiona. A quinta sombra, a que eu deveria ter visto como aviso final, foi uma conversa que escutei sem querer. Eu tinha chegado em casa mais cedo e ouvi a voz dele no telefone, trancado no banheiro. Não dava pra ouvir tudo, mas dava pra entender o suficiente. Calma, eu vou resolver. Não fala assim. Eu já disse que não é tão simples. Quando ele saiu do banheiro e me viu no corredor, tomou um susto. Era uma irmã muito perturbada, disse, mexendo no cabelo, o que ele sempre fazia quando estava nervoso. Você sabe como é. Eu sabia como era. Mas naquele dia, comecei a pensar se o problema era a irmã ou ele. Só que nada. Absolutamente nada. Me preparou para o dia da ligação. Eu estava lavando louça quando o telefone tocou, às 23 horas. Número desconhecido. Atendi achando que era alguém da igreja precisando de ajuda. Lorena? Uma voz feminina, trêmula. Sou eu. Quem fala? Silêncio. O tipo de silêncio que arrepia. Depois, a frase que mudou minha vida. Você é a esposa do pastor Elias, certo? Meu coração gelou. Sou sim. Quem é você? Ela respirou fundo como se estivesse prestes a dizer algo proibido. Eu acho que você não sabe quem é o homem que está dormindo ao seu lado. Minha mão escorregou da pia. Como assim? Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Por favor. É sobre ele. Sobre o Elias. Quem é você? Dessa vez ela respondeu. Eu sou a outra vida dele. Eu senti o chão sumir, literalmente. A cozinha girou. Meu estômago virou gelo. Minhas mãos ficaram dormentes. Eu não estou entendendo, eu disse, a voz falhando. Você vai entender, ela respondeu. Se vier até aqui. Agora. Ela passou um endereço. Eu nem lembro como digitei. Só lembro de desligar e sentir meu corpo inteiro tremendo como se tivesse febre. Naquele momento, uma parte de mim morreu. A parte que acreditava sem questionar. A parte que confiava só porque alguém falava em nome de Deus. A parte que ainda achava que bondade e santidade eram a mesma coisa. Eu sentei na cama, olhei pro teto e tentei respirar. O Elias dormia no quarto ao lado. Dormia tranquilo, como quem carrega a consciência mais limpa do mundo. E eu olhava para a porta fechada pensando: quem é você? Quem é o homem com quem eu dividi minha vida? Quem é o homem que ora comigo? E ao mesmo tempo me esconde? Eu me levantei devagar, como se estivesse pisando em cacos invisíveis. Peguei a chave, peguei minha bolsa, peguei meu celular e fui, sem saber que naquela noite eu não ia descobrir apenas uma mentira. Ia descobrir uma vida inteira construída atrás da minha, nas minhas costas, na minha fé, na minha confiança. O tipo de descoberta que não quebra só o casamento, quebra a alma. Quando deixei minha casa naquela noite, a rua estava tão silenciosa que parecia cúmplice. Nem uma moto passando, nem um cachorro latindo. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando para ver o que eu ia encontrar do outro lado daquele endereço desconhecido. E o pior é que nem eu sabia por que estava indo. Medo? Sim. Raiva? Também. Mas acima de tudo, necessidade. Eu precisava saber o que a mulher da ligação sabia, porque uma parte de mim, a parte mais honesta, já tinha entendido que aquilo não era só uma história mal contada. Era uma confissão prestes a acontecer. O endereço que ela me mandou ficava longe, quase na divisa da cidade. Ruas estreitas, prédios antigos,
Postes com lâmpadas amareladas tremendo no vento. Era um bairro que eu nunca tinha ido e que Elias jamais mencionou. Estacionei na frente de um prédio pequeno, sem portaria, com a pintura descascando. Nada naquele lugar combinava com o homem que pregava sobre transparência, vida de santidade e testemunho irrepreensível. Mas era exatamente ali. O endereço era ali. Subi as escadas com o coração batendo alto demais. Cada degrau parecia ecoar dentro do meu estômago. No terceiro andar, a porta do apartamento estava entreaberta, como se a pessoa lá dentro já estivesse esperando por mim. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter chamado alguém. Deveria ter contado pra alguém antes. Mas o deveria não funciona quando o mundo está desabando. A gente só vai. Bati na porta com a ponta dos dedos. Ela abriu devagar. E quando eu vi quem estava ali, eu entendi na hora que não era engano. A mulher que me chamou tinha uns 30 e poucos anos. Cabelos encaracolados, uma camiseta larga e olheiras profundas. Não de quem dormiu mal uma noite, mas de quem não dormia direito há meses. Ela me olhou como quem olha para alguém que já conhece, mesmo sem nunca ter visto antes. Você é a Lorena? Ela perguntou. Sou sim. Entra. Por favor, entra. Eu entrei devagar. O apartamento era pequeno, simples, quase improvisado. Havia brinquedos no canto da sala. Brinquedos de criança pequena. Isso já me cortou por dentro. Mas o que veio depois cortou ainda mais. Ela respirou fundo e disse. Ele disse que não era casado. Meu coração parou por um segundo. Eu senti o chão se movendo de leve, como se o prédio inteiro tivesse mudado de lugar. O quê? Eu sussurrei. Ela continuou. Ele disse que estava separado, que a ex-esposa era complicada, que vocês só viviam brigando, que você não deixava ele em paz. Eu ri, um riso tão incrédulo que saiu quase como um soluço. Ele disse que eu era o quê? Manipuladora. Ela respondeu, encarando o chão. Que você tinha ciúmes do trabalho dele, que vivia inventando coisa. Eu passei a mão no rosto. Senti um calor subindo pelo pescoço. Meu Deus. Ela apontou para os brinquedos. Nós temos um filho. O impacto daquela frase dentro do meu peito foi tão grande que eu precisei me apoiar na mesa. Filho? Sim, um menino. 4 anos. Ele está na casa da minha mãe hoje. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu me sentei no sofá sem pedir permissão. Ele tem um filho? Com você? Ela assentiu lentamente. Ele disse que ia assumir tudo quando a situação com você estivesse resolvida, que estava esperando o momento certo. Eu comecei a rir do absurdo, rir da ingenuidade, rir da crueldade. E quando ele disse isso? Semana passada, enquanto ele orava comigo na terça-feira, enquanto ele pregava sobre fidelidade no domingo, enquanto ele deitava no meu peito na sexta-feira dizendo que eu era seu porto seguro, eu olhei para aquela mulher que agora tremia e me senti olhando para um espelho quebrado. Nós duas tínhamos sido enganadas pelo mesmo homem, pelo mesmo discurso, pela mesma máscara. Você me chamou aqui por quê? Perguntei. Ela suspirou. Porque eu descobri que ele também mentia para mim. O que você descobriu? Ela abriu a gaveta de um móvel antigo e tirou alguns papéis. Me entregou. Elias tinha um quarto alugado ali, há 2 anos. 2 anos. O mesmo período em que ele começou a se dedicar mais ao ministério noturno. O mesmo período em que as viagens para conferências aumentaram. O mesmo período em que as minhas noites de solidão se tornaram rotina. Ela me entregou também um cartão de crédito adicional, com o nome dele. Uma carteira de vacina, com o nome da criança escrito como Elias Filho. Fotos impressas. Fotos dele com a criança no colo, os 3 sorrindo em parques, em praças, dentro de um carro. Parte de mim morreu na mesma hora. A outra parte ficou em estado de choque. Ele vinha aqui quantas vezes por semana? Perguntei. Ela mordeu o lábio. 3, 4, às vezes 5. Meu estômago virou gelo. E ele dizia o quê? Que estava atendendo pessoas, visitando famílias, fazendo aconselhamento. Meu corpo travou. Eu lembrei de todas as vezes que ele disse que a igreja precisava dele, que almas estavam em risco, que Deus havia dado a ele a responsabilidade de cuidar da comunidade, quando, na verdade, ele estava cuidando de outra família, outra vida, outro lar. Ela continuou. Eu só descobri que ele ainda era casado porque vi um vídeo do culto de vocês na internet. Ele mencionou você, falou seu nome, chamou você de esposa. Eu senti o ar sumir. Ele disse meu nome? Sim. E naquele dia percebi que eu não era a escolhida, nem o novo plano de Deus, como ele falava. Eu era só a outra vida dele. Meu coração apertou. Eu não tinha raiva dela. Eu tinha raiva dele, do homem que usou a fé como cortina, que usou o ministério como disfarce, que usou Deus como escudo. Por que você me chamou então? Perguntei, embora soubesse a resposta. Ela encheu os olhos de lágrimas. Porque eu não queria continuar acreditando na mentira. E achei que você também não deveria. Eu respirei fundo. O cheiro do apartamento, cheiro de lar, me sufocava. Um lar que deveria ter sido meu, ou dela, mas não podia ser dos dois.
Ninguém aguenta viver dividida assim. Minutos depois, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Lorena, ele não dizia que nos amava. Ele dizia que a gente era propósito. Meus olhos arderam. Propósito. A palavra que ele mais usava comigo. Ele dizia isso pra mim também, respondi. E as duas caímos no silêncio pesado de quem finalmente entendeu que nada daquilo era amor. Era manipulação espiritual. Emoção usada como ferramenta. Eu estava prestes a levantar quando escutei barulho do lado de fora. Passos no corredor. Passos conhecidos. A porta, ainda entreaberta, tremeu com o vento. E então, a voz. A voz que eu conhecia de cor. A voz que guiou minhas orações, que embalou minhas noites, que prometeu mundos. Abre, amor. Sou eu. Nós duas travamos. Ele estava ali, do outro lado da porta, na casa da outra família, à noite, como se fosse rotina. A mulher me olhou com pânico nos olhos. Eu me levantei devagar. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos suaram. Eu não sabia se gritava, se corria ou se desmaiava. Ele não sabe que você está aqui, ela sussurrou. Nem eu sabia que estaria, respondi. A maçaneta girou. Ele entrou, e naquele instante, os olhos dele encontraram os meus, e o mundo dele, e o meu, deixou de existir como antes. Quando a porta abriu e Elias entrou, eu juro que o tempo parou. Não é exagero. É como se o apartamento inteiro tivesse sido engolido por um vácuo onde só existiam 3 coisas. O olhar dele, o meu, e o som acelerado do meu coração tentando me avisar que ali começava o fim de tudo. Ele entrou falando, sem olhar pra ninguém, como se estivesse repetindo uma rotina que já conhecia. Meu amor, desculpa a demora. Eu tive que... A frase morreu na garganta quando ele levantou os olhos e me viu. A expressão dele. Até hoje eu não sei se era medo, culpa ou pura surpresa. Talvez tudo ao mesmo tempo. Lorena? Ele sussurrou, como se meu nome fosse um fantasma que ninguém esperava encontrar ali. Eu, parada no meio da sala, só conseguia pensar que aquele homem que agora tremia na minha frente era o mesmo que dormia respirando no meu pescoço toda noite. O mesmo que passava óleo ungido na minha testa quando eu estava triste. O mesmo que dizia que Deus confiou minha vida na mão dele. Mas ali não havia Deus nenhum. A outra mulher, Ana, ficou paralisada, segurando a própria mão como quem segura um segredo prestes a explodir. Ele olhou para ela, olhou para mim, olhou para a porta. E eu vi nosso casamento inteiro se despedaçando dentro da pupila dele. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. E não era surpresa nem arrependimento. Era irritação. Irritação por eu ter invadido a vida que não era para eu conhecer. Eu ri, um riso que não tinha humor, um riso que cortava. Vim conhecer sua outra vida, Elias. Ele passou a mão no cabelo, o sinal clássico de que estava desesperado. "Ana, por que você fez isso?" ele perguntou, ignorando completamente minha presença. "Porque ela merece saber", ela respondeu, com voz firme apesar das lágrimas. E eu também. Ana deu 2 passos para trás, como se quisesse deixar o palco livre para a cena principal. Eu e ele. Só que ali não existia palco. Existia crime emocional, traição espiritual e uma mentira tão bem construída que parecia arquitetura. Eu respirei fundo. "Você tem um filho", eu disse, encarando ele. Ele fechou os olhos. "Lorena, eu posso explicar." "Pode? Pode explicar como conseguiu manter 2 famílias enquanto pregava sobre fidelidade no púlpito? Pode explicar como dizia que estava visitando famílias enquanto dormia aqui? Pode explicar o perfume na camisa? As ligações de madrugada? As viagens inventadas?" Ele engoliu seco. Eu tava confuso. Confuso. Essa foi a palavra. A palavra mais nojenta que eu já ouvi na minha vida. "Confuso?" eu repeti. "Você mantinha um apartamento, um filho, uma mulher. Isso não é confusão, Elias. Isso é vida dupla. É mentira. É pecado. É crime." Ele ficou pálido. Ana começou a chorar baixinho, sentada no sofá. Ele tentou se aproximar de mim. Eu dei um passo para trás. "Nem tenta", eu disse. "Você não toca mais em mim." "Lorena, por favor", ele implorou. "Não faz isso. Vamos conversar em casa." "Casa?" Eu ri. "Qual delas?" Ele ficou sem resposta. Então, como fazem todos os homens quando percebem que a mentira está exposta demais, ele mudou de tática. Ele virou para Ana. "Você acabou com a minha vida?" "Não", ela respondeu firme. "Você acabou com a sua. Eu só tirei o pano de cima. Você sabe o quanto eu estava tentando resolver tudo." "Resolver o quê, Elias?" Ana gritou. "Você mora aqui quase todo dia. Foi você quem escolheu me incluir na sua mentira." Eu me virei para ele. "Elias, por quanto tempo?" Ele respirou fundo, olhou para o chão e disse o número com a voz quase inaudível. 4 anos. 4 anos. De culto, de oração, de sermão sobre alinhamento espiritual. 4 anos dividindo cama com 2 mulheres diferentes, 2 rotinas,
2 mundos. Meu estômago virou, minha mão ficou dormente. Você orava comigo enquanto dormia aqui. Minha voz saiu trêmula. Você me dizia, fica tranquila, Deus está no controle, enquanto controlava tudo pelas minhas costas. Ele tentou argumentar. Eu amava você, Lorena. Você não ama ninguém. Eu respondi. Você ama a sensação de ser admirado. Ele se sentou, com as mãos no rosto, como se quisesse arrancar a própria pele. Lorena, por favor, não leva isso pra igreja. Eles não vão entender. Isso eu tenho certeza que não, eu disse fria, porque lá eles acreditam em você. Eu acreditava também, mas agora eu sei quem você é, e eu não vou proteger sua imagem enquanto você destrói a minha vida. Ele tentou levantar, mas eu ergui a mão. Não se aproxima, eu não quero ouvir mais nada que venha da sua boca. Ana se aproximou de mim, insegura, mas firme. Lorena, eu sinto muito, de verdade. Se eu soubesse, eu toquei no braço dela. A culpa não é sua. Nós duas fomos vítimas dele. Ela chorou. Eu chorei também. Elias assistia tudo, mudo, esmagado pela própria mentira. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. O homem que eu conhecia não estava mais ali. O pastor que eu conhecia nunca existiu. O marido que eu amava era só uma versão cuidadosamente construída por alguém que aprendeu a usar fé como máscara. Eu vou embora, eu disse com a voz firme. E amanhã você vai receber uma ligação da minha advogada. Não faça isso. Você já fez. Passei pela porta sem olhar para trás. Desci as escadas sentindo minhas pernas tremerem. Mas não caí. Na calçada, respirei fundo, pela primeira vez em meses, talvez anos. E então ouvi atrás de mim. Lorena, espera! Era ele. Descendo correndo, me chamando, me implorando, eu me virei devagar. Elias, a única coisa que você vai ouvir de mim agora é isso. Eu não sou cúmplice da sua vida secreta. Eu sou a testemunha dela. E fui embora, sem chorar, sem tremer, porque naquele minuto, pela primeira vez desde que tudo começou, eu finalmente senti que estava recuperando minha vida. Eu sempre imaginei que o fim do meu casamento seria marcado por lágrimas, por pedidos de perdão, talvez até por uma tentativa desesperada de recomeço. Mas nada disso aconteceu. O fim do meu casamento começou com silêncio, um silêncio que parecia vindo de dentro e de fora ao mesmo tempo. Quando saí daquele prédio naquela noite, o prédio onde meu marido tinha outra casa, outra mulher, outro filho, eu achava que o pior já tinha passado. Eu achava que ver a mentira de perto tinha sido o impacto final, mas não. O verdadeiro terremoto vem depois. Vem quando você volta para casa, fecha a porta e descobre que nada ali dentro pertence ao mundo real. A cama onde você dormia, a mesa onde você comia, as orações que você fez, as promessas que acreditou, o corpo que dividiu, tudo vira cenário de uma história falsa. Uma novela onde você atuou acreditando que era vida. Quando cheguei em casa naquela madrugada, o quarto estava escuro, mas eu ainda sentia o cheiro dele no travesseiro. Isso me deu uma ânsia tão forte que precisei abrir a janela. Fiquei alguns minutos com o rosto encostado na grade, respirando ar frio, tentando entender quem eu era agora que o chão tinha desaparecido. Eu não chorei naquela hora. Não tinha mais lágrima. Não tinha espaço para mais nada. Só um vazio enorme, silencioso, quase anestésico. Sentei na beira da cama e passei as mãos no rosto. Lembrava da voz dele dizendo, não leva isso para a igreja. Lembrava da forma como ele ficou irritado, não arrependido, ao ser descoberto. Lembrava da expressão dele quando me viu no apartamento da Ana, como se eu fosse uma peça deslocada no cenário errado. E foi ali, naquele vazio, que eu percebi. Nada do que o Elias fez foi acidente emocional. Foi cálculo. Ele mantinha 2 vidas porque as 2 alimentavam o ego dele. E porque ele sabia que nós 2, eu e Ana, acreditávamos nele de um jeito quase devoto. A fé é uma ferramenta perigosa nas mãos erradas, principalmente quando quem a segura usa Deus para se esconder. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava um café amargo demais, o celular tocou. Era ele. Eu deixei tocar. Tocou de novo, e de novo, e de novo, até que parou. Alguns minutos depois, chegou uma mensagem. Precisamos conversar. Eu te amo. Eu errei. Você é meu tudo. Eu bloqueei. Bloquear alguém que um dia você amou dói tanto quanto descobrir que esse alguém viveu uma mentira com você. Mas bloquear era necessário. Não por vingança, mas por sanidade. Pouco tempo depois, a igreja me ligou. Primeiro, uma irmã preocupada. O pastor Elias está desaparecido, Lorena. Você sabe onde ele está? Eu quase ri. Não sei. E não quero saber. Depois, o diácono. Depois, a vice-líder do Ministério de Casais. Depois, uma coordenadora do louvor. Todos com vozes tensas. Todos chocados pela ausência dele no culto da manhã. Ninguém imaginando, nem de longe, a verdadeira razão. Eu disse apenas, peçam para ele explicar. Não para mim. Na tarde do mesmo dia, alguém bateu na porta. Era a mãe dele. Eu nunca vou esquecer aquela cena. Ela entrou como se fosse casa dela, com a Bíblia debaixo do braço, e disse, filha, ele falou que você teve um surto, que saiu de casa no meio da noite,
que está confusa espiritualmente. Eu fechei os olhos por um segundo. Claro que ele diria isso. Homens como Elias nunca assumem a verdade. Eles redesenham ela. Eu não tive surto nenhum, respondi. Ele tem uma outra família, um filho, um apartamento, por 4 anos. Ela empalideceu. O silêncio dela durou tanto que quase virou objeto dentro da sala. Você deve estar enganada, ela murmurou. Não estou. Meu filho jamais faria isso. Eu respirei fundo. Dona Marta, eu vi, com esses olhos. Ela recuou um passo. Você deve estar sendo atacada espiritualmente. Eu senti vontade de chorar. Eu fui atacada por ele. Não por demônio nenhum. Ela saiu dali como quem foge de uma tempestade que não quer aceitar que existe. Minutos depois, meu celular vibrava sem parar. Notícias, sussurros, pessoas perguntando sobre rumores. E eu entendi ali, sentada no sofá, que a queda de um homem público nunca é queda simples, é avalanche. E eu estava bem na frente dela. Quando ele percebeu que não tinha como controlar a narrativa, ele fez o que pessoas manipuladoras sempre fazem. Tentou espiritualizar a própria sujeira. Postou nas redes da igreja. Estou passando por um momento de provação. Peço orações pela minha família. Minha família. Eu senti o estômago embrulhar. A frieza de usar Deus para encobrir pecado me feriu mais do que a traição em si. Aquela frase fez com que pessoas começassem a me mandar mensagens dizendo: estamos orando por você. Não deixe o inimigo destruir seu lar. Casamento é batalha espiritual. Eu quase desliguei o celular e joguei na parede, porque ninguém imaginava, nem eu, antes daquela noite, que a batalha não era espiritual. Era moral. Minha advogada me orientou. Não responda nada. Não fale nada. Você não precisa defender sua dignidade para ninguém. E eu não respondi. Pela primeira vez, eu escolhi silêncio como proteção, não como opressão. 3 dias depois, ele me procurou pessoalmente. Eu estava voltando do trabalho quando vi ele encostado na porta do prédio. Camisa amarrotada, semblante destruído. Quase não parecia o pastor que todos admiravam. Parecia só um homem pequeno. Lorena, por favor, conversa comigo. Ele implorou. Eu não respondi. Passei direto. Ele segurou meu braço e eu virei com tanta força que ele soltou na mesma hora. Não toca em mim, eu disse. Ele chorou ali, na calçada, como se fosse vítima de alguma crueldade. Eu te amava, repetiu. Eu só estava sobrecarregado. A igreja, a pressão, as ovelhas. Eu olhei para ele e pela primeira vez vi a mentira como forma de vida, não de erro. Elias, você não me amava. Você amava meu papel na sua vida. Amava ser o pastor que tinha a esposa perfeita, ministério perfeito, discurso perfeito. Enquanto isso, vivia outra vida escondida atrás do versículo. Ele tentou se aproximar mais. Eu recuei. Eu posso consertar, ele insistiu. Posso abrir mão do ministério. Ficar só com você. E eu ri. Um riso triste, cansado, mas finalmente livre. Elias, você não tem ministério para abrir mão. Você tem máscara. E ela caiu. O silêncio dele foi a primeira verdade que ouvi daquele homem. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e libertação. Na igreja, começaram a surgir perguntas. Depois boatos. Depois confrontos. Uma líder me chamou. Lorena? O que está acontecendo? Ele está muito estranho. Eu respirei fundo. Pergunta pra ele. Uma senhora mais velha comentou. Filha, casamento é luta. Eu respondi. Mentira também é. E fui embora. Aos poucos, as peças foram se encaixando. Não pra mim, mas pra comunidade que sempre acreditou na versão iluminada dele. Ele começou a faltar cultos. Começou a cancelar aconselhamentos. Começou a sumir das redes sociais. Até que um dia, discretamente, sem alarde, foi afastado do púlpito para tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Eu quase vomitei quando ouvi essa frase. Enquanto isso, eu reconstruía minha vida nos detalhes. Comecei removendo o travesseiro dele da cama. Depois, tirando as roupas dele do guarda-roupa. Depois, desfazendo a mala de oração que ele carregava. E por último, tirando a aliança do dedo. A aliança, eu demorei dias. Quando tirei, senti dor, mas também senti luz. A luz de quem finalmente sai de um quarto escuro depois de anos trancada. Ana e eu nos falamos às vezes. Não porque somos amigas, mas porque somos irmãs de guerra. Ela também deixou ele. Ela também expôs as mentiras. E quando ela me contou que o filho dela estava em terapia infantil, eu chorei. Não por Elias, pelo menino, porque crianças sempre pagam o preço pelos segredos dos adultos. Meu divórcio saiu rápido. Ele não contestou. Ele não argumentou. Ele só aceitou. Aceitou porque sabia que lutar contra a verdade não sustentaria a imagem dele por mais tempo. Quando assinei a papelada, senti algo estranho. Não felicidade. Não alívio imediato. Mas um retorno. Um retorno pra mim. Pra mulher que eu era antes dele. E mais ainda, pra mulher que eu nem sabia que podia ser depois dele. Hoje, quando lembro daquela porta abrindo, daquela mulher me olhando, daquele homem travado na entrada, eu não sinto mais o desespero que senti naquele dia.
Sinto só uma certeza tranquila, firme, quase sagrada. Nenhum homem que precisa de 2 vidas merece lugar na minha. E se existe um Deus olhando pra mim, e eu acredito que existe, ele nunca colocaria o meu destino nas mãos de alguém que vive escondido. O que o Elias destruiu não foi a minha fé, foi a fantasia dele. E o que eu recuperei foi a minha verdade. Se você ouviu minha história até o fim, obrigada por ficar comigo até aqui. Não é fácil admitir que o homem que eu chamava de homem de Deus tinha outra vida escondida, mas contar isso também é uma forma de me libertar, e talvez de abrir os olhos de quem hoje está ignorando sinais que não deveriam ser ignorados. Se esse relato fez sentido pra você, segue o canal pra ouvir outras histórias reais de mulheres que decidiram não viver mais na mentira. E me conta nos comentários, de qual cidade você está ouvindo agora? Quero saber até onde chegam as vozes de quem teve coragem de ver a verdade, mesmo quando ela doeu.